Bom dia, meus amores, tudo bom? Aluninhos do segundo ano, hoje nossa aula de ciências, aula 24. Iremos trabalhar ali no livro didáticos a página 98, 99, 100 e 101. Então, na página 98, vocês têm lá, começa, qual é a temperatura dentro de um copo cheio de gelo? Nesse capítulo vamos estudar instrumentos de medida, como os termômetros. Também vamos estudar as misturas e as transformações pelas quais a água passa quando está em diferentes temperaturas. Bom, então, ó, para iniciar, você já usou um termômetro? Em caso afirmativo, em qual situação? Você já viu água que não é líquida? Em caso afirmativo, em qual situação? E explique. Como é que faz o gelo? Então é o seguinte, vocês já usaram o termômetro? É claro, né? Porque o termômetro a mamãe usa quando vocês estão com febre. A mamãe vai e mede a temperatura de vocês, a mamãe, a vovó, a titia, o papai. E o que seria água que não é líquida? É o gelo, a água em vapor, aquela fumacinha que sai da chaleira quando a água está fervendo. E vocês sabem como que faz o gelo? Sabem? Então, pode escrever ali na plataforma para o professor na opção responder. Eu quero saber quem sabe como é que fazemos o gelo. Quero mostrar para vocês a Didi. Ó, essa aqui é a Didi. Ó, a Didi, fala aí para eles. A Didi eu adotei. Faz 3 semanas que eu fui visitar uma vizinha aqui. E a mãe da Didi foi embora pro mato com 2 filhotinhos e abandonou a Didi. Né, Didi? Falou ele. A Didi tava morrendo, daí a prof dá uma madeira pra ela, tá bom? Né, Didi? Fala oi. Fala, Didi. Hum? Tão fofinha. Então essa é a Didi. Então, continuando, aqui na página 99 temos uma atividade prática. Vamos esfriar o suco de uma fruta o máximo que conseguimos. O que será que vai acontecer? Então, como fazer? Com um adulto, então você vai pedir ajuda de um adulto e da tua família. Faça o suco de uma fruta que você gosta. Número 2, coloque o suco em copinhos plásticos pequenos. Em cada copinho, coloque também uma colher descartável ou um palito. Número 3, leve tudo ao congelador e deixe por algumas horas. 4, retire os copinhos do congelador e solte os blocos gelados. Agora é só saborear o seu picolé de frutas. Então façam aí quem puder também. Quem não puder fazer, não precisa, ou não quiser, não precisa. É uma atividade prática. Você faz se você quiser e quando você puder. Hoje nenhum adulto da minha família vai ter tempo para me ajudar. Então faz final de semana, tá bom? Depois manda uma fotinho para a prof qual foi a fruta que vocês escolheram. Aqui na página 100, termômetro, um instrumento de medida. Vamos conhecer o termômetro e tomar medidas de temperaturas? Qual é a medida de uma superfície exposta ao sol? No nosso dia a dia, usamos diferentes instrumentos de medida, fita métricas, réguas, relógios e balanças. São alguns exemplos. Nesse capítulo, vamos estudar o termômetro, como eles podemos saber a temperatura de um corpo, de um alimento, de um local, etc. Veja nas imagens ao lado alguns exemplos de termômetro. Para usar um termômetro com coluna líquida, esse ali ele explica, ó, tem 2 tipos de termômetros. Na verdade, tem 3 imagens. Tem o digital que usamos, tem o reservatório de líquido que tem mercúrio dentro. Esse não é tão usado mais porque o mercúrio ele é perigoso para a saúde. Então, eles usam agora mais o digital. Para usar um termômetro com coluna de líquido, é necessário observar a posição do líquido em relação à escala graduada. Que tal medir e comparar a temperatura que está em sua volta? Você poderá descobrir casos interessantes. Compare, por exemplo, a temperatura da superfície exposta à luz do sol e que seja de cores diferentes, uma superfície preta e outra branca. Será que a temperatura da areia do parquinho é diferente da temperatura do piso do concreto, logo ao lado? Como ficará a temperatura de ambos se estiverem recebendo diretamente a luz do sol? Então, assim, ó, isso aqui é mais para conhecimento de vocês. Caso vocês tenham termômetro em casa, eu não tenho esse de mercúrio mais, e o meu digital estragou, senão a prof ia mostrar para vocês. Se vocês tiverem em casa,
um termômetro, vocês podem medir a temperatura das coisas, assim, numa mesa que tá no sol, coloca ali o termômetro um pouquinho para ver quantos graus vai dar, tá bom? E depois pode contar para a prof na plataforma. Mas esse é mais a medida, assim, de conhecimento para vocês. Agora, na página 100... Então, agora na 101, ali tem um exercício para vocês responderem no livro. Número 1. Troque ideias com os colegas e responda. Então, vocês vão trocar ideia com os familiares, né? O que são instrumentos de medidas? E em seguida, termine de preencher o esquema. Então, olha, primeiro ali nas primeiras páginas, as primeiras linhazinhas ali do livro, você vai escrever o que é um instrumento de medida. Ou seja, o que é um termômetro, né? Daí, ó, do lado ali tem o esqueminha, instrumento de medida. Eu quero 4 exemplos de instrumentos que nós usamos para medir. A prof leu na página anterior várias coisas que usamos para medir. Então, você vai escrever o nome de 4 ali, tá bom? Lembra? Fita métrica, relógio, balança, termômetro, você escolhe ali. Na número 2, o cartaz a seguir explica como usar o termômetro clínico. Complete as lacunas com os termos do banco de palavras. Então, nós temos as palavras ali, ó, reservatório, termômetro clínico e escala graduada. Você vai escolher ali onde você vai colocar cada palavra. Então, será que, ó, como medir sua temperatura? Antes de usar você vai escolher uma das palavrinhas ali. Devemos segurá-lo pela extremidade oposta à do reservatório e agitá-lo com cuidado. A coluna de líquido deverá diminuir e ficar próxima do reservatório. O termômetro é colocado na axila com o voltado para dentro. O braço da pessoa deve envolvê-lo. Aguarde cerca de 4 minutos. Verifique o ponto que o líquido atingiu em relação a... Então, ali é só vocês completar ali, ó, com aquelas 4 palavrinhas. E número 3, indique a temperatura marcada na fotografia no último termômetro ali, ó. Então, é onde o líquidozinho cinza parou ali, ó. Dá pra ver ali, ó, o número ali, e você só vai escrever com a prof, tá bom? Então, hoje seria isso, minhas crianças. Até amanhã, tá bom? Beijos, tchau, tchau.